Escândalo na Copa Libertadores da América. Flamengo expõe verdadeiro absurdo. Libra ataca Flamengo, Flamengo tendo que voltar para as quartas. Que história é essa, Pedrão? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Neste sábado, o Flamengo encerra os preparativos para encarar a equipe do Bahia amanhã, diretamente da Fonte Nova, às 6h30 da tarde, lá no estádio da Fonte Nova. Hoje tem o último treino, o Flamengo se representa ali por volta das 9 horas da manhã no CT Ninho do Urubu. Às 9h30 da manhã os atletas vão para o treinamento e logo após o treinamento, almoço, um descanso, o Flamengo já pega o voo rumo à Bahia, torcedor, que vai ter a postagem do vídeo da chegada do Flamengo lá na Bahia, lá no Pedrão Oficial e naturalmente transmissão aqui na Pedrão RNTV. O Felipe Luiz vai bater o martelo do time titular hoje ainda, né? Hoje ainda ele vai bater o martelo do time titular. Forçadamente, ele vai ter que fazer algumas alterações em função de terceiro cartão amarelo. Terceiro cartão amarelo, para mim, é absurdo. Esse que o Ramon Abate-Abel deu para alguns jogadores do Flamengo, como foi o caso do Léo Pereira e do Alexandro. Ambos estão suspensos, portanto, a vaga desses, Ayrton Lucas, deve ser colocado ali na lateral esquerda, e o Danilo, naturalmente, deve fazer a dupla de zaga com o Léo Ortiz. O provável time do Flamengo para entrar em campo amanhã contra o Bahia é Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro, pessoal. Então esse deve ser o time do Flamengo. Pedro voltando aí ao time titular do Flamengo depois de 2 partidas, ficando aí no banco de reservas por opção tática, mas também tem um quê de opção, não é opção técnica, opção de entrega para o time. O Felipe Luiz já está meio insatisfeito ali com a entrega, pelo que eu pude apurar, tá? Do Pedro em relação ao time, fez um expor publicamente recentemente, parece que a coisa anda desandando um pouco, mas ele vai ser o titular aí da equipe do Flamengo, centroavante titular, para o confronto contra a equipe do Bahia. O tricolor baiano tem 13 desfalques para esse jogo. Não tem Luciano Juba, não tem Eric Pulga, não tem um monte de jogador aí, tá? Quando a gente for fazer o pré-jogo, a gente vai adentrar sobre isso. O Rogério Ceni é um grande freguês do Flamengo, não tem a menor dúvida que por causa disso também ele deve estar debruçado aí para tentar vencer o Flamengo. São 15 jogos e 15 derrotas do Rogério Ceni. Eu nunca vi um desempenho desse na história do futebol mundial. Um treinador ter 15 jogos e 15 derrotas, né? Para uma determinada equipe. E o Bahia tenta encerrar um jejum de 12 derrotas seguidas para o Flamengo, sendo na Fonte Nova, sendo no Maracanã, enfim. Se eu não me engano, a última vitória do Bahia em cima do Flamengo foi lá em 2019, quando eles venceram por 3-0 o Flamengo, jogando na Fonte Nova. O Diego Alves deu mole, enfim, e aí o Mister saiu daquilo ali para aquela arrancada maravilhosa no Campeonato Brasileiro, beleza? Pessoal, o Flamengo soltou uma nota através das suas redes sociais criticando duramente a arbitragem dos últimos jogos do Flamengo, que não tem deixado a bola rolar e que naturalmente prejudica o Flamengo, que é um time que retém a posse, é um time de posse de bola, que cria oportunidades através da bola rolando, ali, coisa e tal, né? E o Flamengo soltou a seguinte nota: nos últimos jogos, o Flamengo tem exposto um dado curioso, porém alarmante. A queda constante de bola rolando e ritmo lento imposto, na maioria das vezes, pela interferência excessiva e desnecessária da arbitragem. Isso aí ocorre praticamente todos os jogos do Flamengo. Eu não posso dizer que é proposital,
porque eu não tenho prova, mas eu posso dizer que é estranho. Colocam os árbitros mais picotadores possíveis nas partidas do Flamengo. Você teve aí o Ramon Abateabel, teremos aí no jogo do Bahia o José Rodrigo Pereira de Lima, que é um dos piores que a gente tem aqui no futebol brasileiro, picota o jogo todo, né? O excesso de paralisações compromete o fluxo do jogo e a qualidade do espetáculo. Rigidez com 1 ou 2 metros na cobrança de laterais. Isso aí o Ramon Abateabel fez no jogo do Flamengo. Teve um lance que o Flamengo foi bater o lateral rápido, iria pegar o time adversário de surpresa, mas ele mandou voltar. Mas sabe por que ele mandou voltar? Por causa do jogo do Corinthians. Ele, não, mando voltar aqui, porque aí não vai ter perigo de gol. Eu reparei isso no jogo. E teve um outro lance do senhor Ramon Abateabel também, que eu reparei. Você está narrando o jogo, você presta mais atenção no jogo. Um determinado jogador do Flamengo recebe uma entrada e ele leva a mão ao bolso. Só que daí o Flamengo arma um contra-ataque, aí ele dá vantagem. Daí lá na frente, um outro jogador do Cruzeiro faz uma falta no Flamengo. E aí ele tira o cartão amarelo e dá o cartão amarelo para esse jogador do Cruzeiro. Só que aquele que fez a falta lá atrás e que ele já estava levando a mão ao bolso, ele não deu. Por quê? Pô, vou dar 2 cartões num lance só? Faltas inexistentes, isso aí tem de muito. Complacência com a cera, Ramon Abateabel, a cara dele. Demora em reiniciar a partida em diversas ocasiões e atitudes que atrapalham a fluidez dos confrontos são recorrentes. Os últimos 4 jogos do Flamengo, por exemplo, registraram menos de 55 minutos de futebol de bola rolando. Contra o Juventude, recorde negativo da temporada, esse número ficou abaixo dos 50 minutos. Olha isso. A recomendação internacional é de pelo menos 60 minutos de bola rolando, o que não tem acontecido nas partidas do Flamengo, como mostra o gráfico. Eles publicaram um gráfico lá. O futebol brasileiro precisa se aproximar das melhores práticas internacionais, permitindo um jogo melhor para o torcedor. Mas a Leila, ela está preocupada em fazer um motim contra o Flamengo e pegar o que é de direito do Flamengo e se utilizando de uma hipocrisia nojenta de que está em prol do futebol brasileiro, quando na verdade eles estão em prol em tirar dinheiro do Flamengo. Por isso que eu falo, o Palmeiras deixa de ganhar 10 e o Flamengo deixa de ganhar 100. O que é melhor para o Palmeiras? Eles ganharem os 10 ou o Flamengo não ganhar os 100? É melhor o Flamengo não ganhar os 100. Então que se dane que eles vão deixar de ganhar 10. Há meses sem entrar em campo, Juninho e Michael desaparecem com Felipe Luiz e perdem espaço no Flamengo. Jogadores vêm ficando de fora até da lista de relacionados, mesmo com disputa alta de vagas durante a maratona de partida, né? A última aparição em campo do Juninho foi no dia 3 de agosto, contra o Ceará. Lá se vão mais de 2 meses, né? Já estamos aí no dia 4 de outubro, quando ficou 14 minutos em campo. O atacante não é relacionado desde o dia 6 de agosto contra o Atlético Mineiro na volta pela Copa do Brasil. E o Michael não está muito longe disso. Ele está há 3 meses e 7 dias sem jogar, tendo participado de um jogo pela última vez no dia 24 de junho, pela Copa do Mundo de Clubes, quando ficou meia hora em campo contra o Los Angeles FC. Cara, o Felipe, ele tentou, deu oportunidade, não acho que ele não tenha dado oportunidade, deu oportunidade ao Juninho, ao Michael, e o objetivo do Flamengo agora, bem claro, é emprestar esses jogadores, negociar esses jogadores, tendo em vista que o retorno de um não fluiu e a contratação do outro também realmente
não fluiu, não se adaptou, enfim, não sei o que acontece realmente com o Juninho, não tem qualidade técnica, enfim. Teve até uma pergunta, né, na entrevista sobre o Juninho, na entrevista coletiva, eu falei, não, tá treinando bem, coisa e tal, mas eu tenho que escolher aqui, não posso levar todo mundo, e ele tá deixando o Juninho de fora. O elenco do Flamengo é inchado, no meu entendimento, em posições que não tinham necessidade. Por exemplo, falta um zagueiro. Os garotos da base, o Felipe não conta, né? Cresce na CBF a ideia de escalar apenas árbitros internacionais no VAR do Brasileirão para a próxima temporada. Com a experiência e a sensibilidade deles, um principal motivo seria resolver o problema de todo lance interpretativo, o árbitro de campo ser chamado. Pô, o que fizeram aí com o Corinthians, né? No jogo do Inter e Corinthians, e era o Rodrigo José Pereira de Lima, José Rodrigo, enfim. É ele que estava no gramado e o VAR chamou num lance assim absurdo. VAR caseiro e juiz caseiro. E é esse que vai apitar o jogo do Flamengo. Denúncia de doping coletivo atinge Estudiantes e Flamengo na Libertadores. Olha isso, pessoal. Segundo o jornal El Dia, uma denúncia de doping coletivo foi apresentada contra a partida entre Estudiantes e Flamengo, válida pelas quartas de final da Libertadores, tá? A denúncia foi feita por uma ONG, através de Aldo Sérgio Parodi. A denúncia não se trata de um teste positivo, mas sim de uma possível violação da lei que regula o controle antidopagem no futebol argentino, uma vez que não foram realizados testes durante o jogo da volta. Olha que grave. A ausência dos exames configuraria a violação da legislação vigente. O denunciante coloca o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, o presidente da Federação Argentina, Cláudio Chiquitapia, e o ministro do Turismo, Ambiente e Esporte do país, Daniel Scioli, como responsáveis pelo cumprimento da lei. Mas, rapaz, então quer dizer que não teve exame antidoping no Estudiantes. Que interessante isso, hein, rapaz? Que interessante essa história. Não tenho prova, não posso dizer nada, mas realmente os jogadores do Estudiantes, eles estavam ali com gás na partida, com um empenho pesado ali no jogo, segurando os 90 minutos ali fisicamente. Impressionante, viu? Não estou dizendo nada, estou apenas admirando. Aí, vai ter que voltar, faz que vai ter que... Isso é responsabilidade deles. Tá no país deles. Aqui no Brasil é responsabilidade nossa. Lá na Argentina é responsabilidade deles. Então tem essas... Vocês que se virem aí com Conmebol, com sei lá, FIFA, sei lá mesmo. Libra rebate o Flamengo numa nota oficial cínica e acusa o clube de viver em realidade paralela e de espalhar desinformação. Gente, é inacreditável. Eu vou lendo aqui, tá? É longa a nota, mas eu vou pontuando, tá? Para não ficar uma coisa monótona, tá? Observamos com surpresa a postura do Flamengo de, por um lado, requerer em segredo de justiça uma ação judicial e, por outro, divulgar à imprensa informações selecionadas e distorcidas, induzindo até mesmo parte da imprensa especializada a erro e disseminação de informação. Sabe por que o Flamengo teve que fazer isso? Porque os assessores da Leila Pereira, que se denominam jornalistas e que falam, dizem aos quatro cantos que fazem um trabalho independente, eles não fazem. Eles fazem assessoria de imprensa para a presidente do Palmeiras, tá? Diante dessa postura, a Libra, em seu compromisso com a transparência, com o diálogo e com o fortalecimento do futebol brasileiro, apresenta alguns esclarecimentos entre o que é verdadeiro e o que é falso nas declarações feitas pelo Flamengo. Olha isso. Número 1. É falso afirmar que o Flamengo deseja diálogo. Como é falso? Se o Flamengo entrou nesta porcaria aí chamada Libra. Era melhor nem ter, era melhor não querer mesmo, né?
Quem interrompeu o diálogo foi o Flamengo, com medida a eliminar sem urgência, obstruindo o fluxo de caixa dos demais clubes da Libra, com o objetivo de sufocá-los economicamente e sem que esses sequer tenham sido ouvidos no processo. Está sufocado financeiramente é porque é caloteiro ou foi caloteiro no passado. Essa é a grande realidade, porque 40% da receita está liberada, os outros 30% do desempenho esportivo está liberado, o único que foi depositado em juízo foi os 30% referente à audiência. Então aí já é complicado. É falso que o Estatuto da Libra seja omisso sobre os critérios de distribuição de receitas de audiência. A regra de distribuição da receita é negociada coletivamente. Pela Libra está descrita no Estatuto. Foi aprovada na Assembleia Geral por unanimidade, olha isso, inclusive pelo próprio Flamengo, sem ressalvas. Portanto, também é falso que o clube não tenha concordado com a forma de determinação de audiência no Estatuto da Libra. Cadê a assinatura do Landim? Cadê? Que os colegas jornalistas aí, que realmente estão interessados no caso, já recorreram a várias fontes da Libra e ninguém bota o papel. Cadê o papel com a assinatura do presidente do Flamengo aprovando essa metrificação ridícula da audiência? Cadastro não é audiência, olha isso. E é falso que o Flamengo queira respeitar a decisão dos clubes. Insatisfeito com o critério de audiência previsto no Estatuto da Libra, o Flamengo propôs que a métrica fosse alterada pelo número de cadastro de torcedores. Cadastro não é audiência. Então, audiência é o quê? Se não fizer o cadastro, o cara não vê o jogo, pô. E não se enquadra e nem é mencionado no critério previsto no Estatuto. A proposta de alteração do cálculo de audiência para o cadastro que o Flamengo defende pública e judicialmente foi levada à votação na Assembleia Geral da Libra e foi rejeitada pelos demais 8 clubes da Série A que compõem a Libra. Considerando que foi feita apenas pelo próprio Flamengo, quem votou favoravelmente e buscou via judicial para reverter a decisão colegial, é falso que o clube não busca uma virada de mesa por meio da justiça. Fala a dona Libra. Entretanto, beleza, o Flamengo foi voto vencido em propor o critério de audiência pelo cadastro, mas é evidente que vai ser também, né? Eles sabem que o Flamengo tem muito mais torcida do que eles vão vetar isso. Isso aí é claro e evidente. Aí eles botam aqui que é falso que o Flamengo tenha votado contra a mudança de regras. O Flamengo foi o único clube que propôs a alteração do estatuto para substituir o critério de audiência para cadastro. Uma proposta que foi avaliada e rejeitada por todos os clubes votantes. É falsa a alegação do Flamengo de que precisaria fazer o uso de uma liminar para evitar prejuízo. Precisa, porque o Flamengo está perdendo 100 milhões. O contrato atual tem vigência de 5 anos e comporta mais de 100 bilhões em benefício de todos os clubes, montante suficiente e tempo hábil para que qualquer eventual recomposição pudesse vir a ser realizada em caso de votação unânime por alteração em qualquer uma das regras de distribuição de receita. É impossível que o Flamengo sofresse prejuízo. Sofre prejuízo porque está ganhando menos do que no contrato anterior. Então isso aí já é um prejuízo, quando na verdade deveria ganhar mais. Aí o portal R7 Esportes traz aqui que a Leila Pereira quer se firmar como a dirigente mais influente do país. Olha aí. Depois de enfrentar o Flamengo na disputa pelos recursos de Libra e emprestar 80 milhões ao Vasco via Crefisa, a presidente do Palmeiras agora trabalha para unificar a Libra e a Liga Forte. Pô, mas ela votou contra! Ela votou contra! Meu Deus. O objetivo é assumir papel de liderança ou até a presidência do novo bloco de clubes após o fim do seu mandato em 2027. Gente, essa liga é barca furada, não vai acontecer. Quem vai continuar organizando vai ser a CBF. E se a CBF também não quiser reconhecer a liga, se torna uma liga pirata, fora da FIFA.
Então, meu amigo, eu acho que o Flamengo tinha que tentar meter o pé nessa liga e negociar sozinho e que se exploda, que nem o Corinthians fez com o Clube dos 13. É a minha opinião. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações Brunetti.